Olá pessoal, bem-vindos ao TalTube. Hoje nós vamos estar com Thelma Bonnier, que vai nos dar um aprofundamento sobre os tópicos da astrologia polar chinesa. Então eu queria começar perguntando a Thelma o que é a astrologia polar chinesa. É com você agora então, Thelma. Claro, será um prazer. Pois bem, vamos partir então do início. Ziwei Doshu é o nome dessa arte divinatória que o chinês desenvolveu no seu cotidiano, olhando para a natureza, principalmente para o movimento celestial. Ziwei é o nome que a gente atribui à estrela polar chinesa. Dou é um instrumento antigo usado na agricultura, bem rudimentar, que era usado para guardar alimentos. Então, ele tinha um formato retangular, que esse formato lembra muito o formato do beidou, que é a ursa maior. E, por fim, Shu refere-se a cálculo do destino. Então, resumidamente, Ziwei Doshu é a arte de calcular o destino dentro de um movimento onde a estrela principal é Ziwei, é a estrela polar chinesa. O que é muito interessante é que essa estrela Ziwei, ela é a estrela que é vista no centro do céu chinês, no centro do norte, do céu do norte. Então, ela é um conhecimento, né? Esse conhecimento vem da China, tem origem no pensamento, no modo de vida chinês. Thelma, muito interessante isso que você está nos contando. Então, eu gostaria agora que você contasse para a gente também um pouco quais foram os patriarcas, né, os mestres do Tao que, enfim, desenvolveram o corpo dessa astrologia polar chinesa, conhecida como Ziwei Dosu. Bom, essa astrologia, como eu comecei a falar, tem origem na China. Ela tem origem na observação do céu, no estudo da astronomia e da astrologia clássica chinesa, porque o homem chinês da antiguidade não fazia distinção entre astrologia e astronomia. Era um só conhecimento. Se chama Tian Wen. Então, o termo é leitura do céu. Então, o homem, para se movimentar, ele olhava para o céu para perceber os ciclos da natureza, ele olhava para o céu para saber se ia chover, se ia fazer sol. Então, ele tinha essa conexão muito próxima, presente no seu cotidiano, com a leitura do céu. O Ziwei vem dessa origem. Tem uns estudos, né, clássicos que mostram mapas celestiais feitos pelos chineses antigos com mais de 10 mil estrelas, né? Então, você imagina a quantidade de estrelas que eram vistas no céu da antiguidade. Nós estamos falando de um recorte da cultura chinesa, mas existiram, né, outras possibilidades em outros lugares do mundo de, ao mesmo tempo, verem também esse céu tão estrelado. O conceito de estrela é muito importante nessa astrologia, né? A gente não trabalha com o conceito de planeta, a gente trabalha com o conceito de estrela, de luminares. Então, esses luminares vistos no céu foram transformados em conhecimento a partir dos estudos e dos cálculos. Essa astrologia, respondendo à sua pergunta, ela tem origem com o homem chinês, mas ela também tem uma ligação muito direta com o próprio taoísmo, né? Porque se nós formos voltar lá no início desse conhecimento, esse conhecimento foi codificado, né, elaborado pelos mestres taoístas. O primeiro mestre foi o mestre Liu Yan, que é conhecido também como Lu Tongping, que, digamos assim, ele formou a primeira camada de conhecimento, né,
Mais à frente, a gente vai ter uma contribuição muito importante do mestre Shen Yi, ou Shen Tuan. Ele vem de uma tradição, de uma linhagem de muito estudo, muito preocupado com as artes divinatórias, e ele aprofundou o primeiro passo do Luoyuan. No terceiro momento, a gente vai ter o mestre Bai Yuxian, posterior a todos eles, no século XIII, que vai formalizar, né, o Ziwei do Shu da maneira mais tradicional. E, posteriormente, já na dinastia Ming, o último grande mestre do Ziwei do Shu que nós conhecemos é o Luo Huoxian. Então, o conhecimento, você pode perceber por tudo isso que eu falei, por todos esses mestres com as suas tradições e linhagens, que é um conhecimento que nasceu no berço taoísta, nasceu, digamos assim, dentro da concepção de conhecimento de transformação taoísta. Thelma, e você conseguiria nos localizar aonde fica a estrela polar que é tão central para essa astrologia? Sim, Marie, claro. Pois bem, essa estrela que a gente chama de Ziwei, né, e a estrela polar, ela é vista bem no centro do céu do norte, na China. E na antiguidade, ela servia de guia, de referência para que as pessoas se locomovessem, se deslocassem pelo território chinês. Ela faz parte do imaginário da própria China, né? Você vai encontrar muita referência a toda a parte astronômica da China se desenvolveu, dos estudos chineses sobre o céu, tudo isso se desenvolveu em torno dessa estrela. E Thelma, você poderia nos falar um pouco sobre o princípio do céu, homem, terra, que é algo tão importante dentro da tradição taoísta, e a relação desse princípio com a astrologia polar? A ideia de se olhar para o céu, né, de onde advém esse conhecimento, faz parte da tradição do povo chinês. Né? Várias histórias sobre a China antiga, sobre mestres do taoísmo e também da cultura chinesa de uma forma geral, falam desse olhar para o céu, dessa orientação pelo curso do céu, né? A questão do olhar, como a gente fala na visão chinesa sobre o destino, a gente fala muito sobre o olhar para o céu. Existe um conceito fundamental que se chama leitura do céu, né? E que os chineses desenvolveram esse conceito muito bem. Então, na verdade, olhar para o céu é olhar para o cosmos, para o macrocosmos. Céu, na concepção chinesa, é um conceito que fala da abrangência, daquilo que nos protege, né? Que nos dá cobertura. Tem o termo cobertura celestial. Então, a leitura do céu é muito presente na cultura chinesa. A origem desse conhecimento, ela está nas mãos dos mestres taoístas, né? Dos monastérios taoístas, porque é um estudo que fala do destino. E no taoísmo, a concepção do destino é muito importante. E ela evoca três, você pode falar assim, personagens: o céu, o homem e a terra. Esses três componentes vão falar sobre o sentido de olhar para o céu e ter os pés na terra. Então, o homem olha para o céu, mas ele tem os pés na terra. Tá? É um conceito que é muito importante, que mais à frente, havendo a possibilidade, eu posso falar um pouco também sobre ele, é a questão que o Ti do céu, o Ti do homem e o Ti da terra. Então, o Tian Ti, o Ren Ti e o Di Ti são os três sopros, né, que se correspondem, estabelecem uma relação. Pois bem, esse conceito, essa tríade, céu, homem e terra,
ele vai nortear, vai guiar, conduzir toda a concepção filosófica e teológica e também da vida do homem na China antiga, porque os conhecimentos, Marie, estavam muito relacionados. Então, olhar para o céu tem uma correspondência muito grande com estar na Terra. Então, o homem se guiava pelo céu para entender a sua conduta na Terra. Então, o céu, a gente fala da natureza celestial do céu e a Terra, a gente fala da natureza terrestre. Então, o homem, ele aprende com a natureza celestial e com a natureza terrestre como é que ele se coloca na vida. E tem um conceito muito importante no taoísmo que fala que é o Qi. O que é o Qi? Qi é o sopro, é aquilo que nos movimenta. Então, o homem é movido por um Qi dele, interno, mas também pelo Qi do céu e pelo Qi da terra. Ora, essa astrologia, o que ela faz, na verdade? Ela transforma, né, o momento do nosso nascimento numa leitura. Então, a gente vai trabalhar dentro do Ziwei do Xun com cálculos relacionados à data do nascimento, possibilitando entender a quantidade de sopro que nós trazemos conosco, né? No momento do nosso nascimento, nós damos o primeiro sopro, que é a respiração, e a partir disso a gente consegue planejar, né, toda a nossa vida. Então, o cálculo é importante porque ele mostra, né, um mapa do que é a nossa vida. Thelma, você pode nos contar, né, sobre a questão do imperador, né, o princípio do imperador dentro da astrologia polar chinesa? Sim. Bom, eu comecei a falar que no início ela era uma astrologia que estava relacionada à tradição taoísta, e ela ainda está relacionada à tradição taoísta, né? Ela tem muitos elementos do taoísmo na leitura, na percepção, o conceito de olhar para o aspecto yang, olhar para o aspecto yin. Mas, em determinado momento, na corte imperial, na corte chinesa, se nós formos olhar para a história da China, onde tivemos inúmeras batalhas e lutas por territórios, o imperador tinha ao seu lado na corte sempre a presença de um astrólogo, que era de origem taoísta, e esse astrólogo, ele se manteve junto ao imperador servindo dessa maneira. Então, ele usava artes de estratégia, né, como o Timen Tunja, o próprio I Ching, né, e a astrologia chinesa. Então, o mapa, ele tem uma configuração de casas, como nós chamamos, de palácios, que falam sobre aspectos variados da nossa vida durante um vasto período de tempo. Podemos projetar algo em torno de 120 anos de vida, né? Então, o imperador tem ao lado dele um astrólogo taoísta que soubesse utilizar os recursos, a potencialidade do Ziwei do Xu, era muito importante, tinha um prestígio nisso tudo, né? Então, o que acontecia? Quando o astrólogo chegava à corte, ele adaptava a linguagem à necessidade do imperador. Bom, o que é o imperador, né? O imperador é o centro, né? A gente está falando de alguém que está no centro das atenções. Então, essa adaptação da linguagem, né, à corte, ela ganhou uma força muito grande da astrologia polar. Então, o Ziwei passou a representar o próprio imperador. Eu já falei um pouco aqui antes sobre o que era a estrela Ziwei, que era a estrela polar, que é vista no céu do norte, no centro. Em torno dela giram todas as outras estrelas, e inclusive as estrelas e constelações que fazem parte do nosso estudo. Então, o Ziwei do Xu se adaptou à realidade da corte, e as estrelas principais, que são estrelas de maior grandeza,
elas passaram a ter atributos ligados ao Yin e o Yang dentro de uma configuração da corte. Então, você vai ter a lei do imperador, você vai encontrar outras estrelas líderes, chamadas de líderes, bem como estrelas ligadas ao aspecto marcial, ao aspecto das artes chinesas, o aspecto Yan. Então, você tem estrela guerreira, tem estrela que é o ministro, tem estrela que é o general, mas também você vai encontrar estrelas com atributos e nomes mais suaves, como o sacerdote, o encantamento, a flor de pessegueiro, a mãe. Então, você vai encontrar estrelas que foram relacionadas a um aspecto Yan e outras a um aspecto Yin. Thelma, eu queria agradecer muito a sua presença hoje e já adiantar que nós vamos voltar a convidá-la para você ainda desenvolver outros tópicos apresentando essa astrologia ancestral. Foi um prazer, estarei aqui de novo. Tá? Nos encontramos em breve.